O corpo humano é complexo. O feminino, em especial, capaz de gerar outras vidas, tem particularidades que devem ser observadas com carinho desde cedo. Agora, no Conexão, nós vamos falar sobre a saúde sexual e reprodutiva das mulheres, com dicas da ginecologista Renata Aranha, que está aqui no estúdio com a gente. Ao longo da conversa, a psicóloga Kátia Mendes também vai trazer informações que certamente vão interessar aos jovens que estão iniciando a vida sexual. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao Conexão. Tudo ótimo. Obrigada. Kátia, começo com você. Falando aí em iniciação sexual, acredito que é um momento em que as meninas, os meninos também, estão com a cabeça bem povoada de dúvidas, né? Ainda conhecendo o próprio corpo. Sem dúvida nenhuma. Hoje, como a adolescência começa muito cedo, está sendo cada vez mais cedo, é muito importante que se fale sobre isso, quanto mais cedo melhor, né? Mas os pais, porque os pais, como não se tem esse hábito, porque os próprios pais não falavam com eles sobre isso, então eu percebo que os pais ficam muito constrangidos de falar sobre o tema, achando que vai se passar naturalmente, e com isso as informações faltam muito. Então é preciso que se fale o quanto mais cedo melhor. A gente percebe que realmente é da cultura, né? Veio de uma geração que foi tratada de uma maneira, tende a repetir, né? Mas realmente agora é um momento de se falar mais abertamente das coisas, Sem não dúvida. é? E cedo, né? E cedo. Porque a adolescência hoje chega muito mais cedo do que antes. As gerações passadas, elas tinham um tempo mais longo, se chegava um pouco mais tarde. Hoje não, está chegando muito cedo. Por volta de que idade? 12. Já 12 anos. O que vinha em torno de 15, hoje está vindo com 12. E esses estímulos são muito grandes hoje. Inclusive, a questão sexual hoje está vindo muito cedo. E hoje tem informação de tudo quanto é lado, né? Inclusive internet. E é Sim. bom a gente ter um cuidado na hora de consultar. Então, A orientação parte até para aí, né? Com Saber certeza. onde buscar a informação correta. Com certeza. E nem sempre elas são certas, né? Ou elas vêm de uma maneira que eles não conseguem dar conta delas, porque cai de paraquedas, como se fosse assim. Eles não têm uma base, eles não falam sobre isso. Chega, mas muitas vezes eles não sabem muito bem como fazem. Então, é preciso que tenha sempre uma pessoa junto com eles, no caso os pais, para dar conta daquilo ali, para saber do que se trata. E uma coisa fundamental aí é se falar sobre namoro, relacionamento. Que hoje em dia parece que está meio para escanteio isso, né? A questão do sentimento. Com certeza. O sexo está vindo desconectado disso tudo. E isso está causando muito dano. Questões psicológicas que vão pesar mais para frente. Com certeza. Agora, Renata, pensando na saúde, né, das meninas, quais informações assim, precisam chegar de pronto para elas? Acho que a primeira coisa é não tenha pressa. Não precisa ter pressa para iniciar a vida sexual. É um processo, né, de autodescoberta e de descoberta do outro, e é sem pressa. Então, acho que é a primeira coisa. Eu acho que uma outra coisa que também para as mães é porque quando chega de fato a hora, quando a menina sente que é a hora, também não adianta a gente negar, e como mãe, como família, que não é a hora, porque a gente deixa de dar um principal cuidado, que é um sexo seguro. O sexo seguro é isso, não é segurança só física, é uma segurança emocional, é uma segurança também do prazer, né? Então, eu acho que quando a gente aborda a início da vida sexual de uma menina, a gente tem que falar do prazer, falar de como é bom, falar de como é que faz para ser bom por muito tempo, sem você se expor a algumas coisas desnecessárias, né? Que é o autocuidado. Então, eu acho que essa é uma abordagem importante a gente ter. Tem cuidados práticos da contracepção, da proteção, da vacina de HPV, mas eu acho que o início da relação é uma relação de autodescoberta do corpo, de percepção do que de fato a pessoa quer e gosta, e é só ela que vai descobrir, não é exposto, não existe o ideal, não existe a revista,
né? E essa conversa facilita muito você ter alguém que seja próximo, que seja um profissional da área da saúde, que seja mãe, se você tem capacidade de intimidade. Eu acho que esse é um passo importante. Precisa estar junto, precisa ter alguém e precisa fazer isso antes de iniciar a vida sexual, para você poder fazer isso de forma mais plena, mais entregue e buscando esse prazer. No caso das meninas, seria um bom momento trazer essas reflexões já quando ela menstrua? Não sei Ou se não precisa necessariamente ligar as duas associar a coisas? menstruação, né? A menstruação, é claro que ela faz parte da fertilidade. A gente deve iniciar essas questões quando a gente percebe que a menina está trazendo essa... Menina e menino, tá? A gente está colocando Já a menina... então bem, inclusive bem antes disso. Porque a gente está falando aqui do olhar, né, ginecológico, mas a gente, na verdade, é o casal de meninos, meninas, meninos e meninas. É quando eles têm essa necessidade de saber, quando tem dúvidas. E aí eu acho muito legal, porque a informação está muito disponível, mas ela é isso. Eu lembro de uma criança falar, eu fui ver pinto, aí botou na internet pinto, e um monte de pinto junto, uma suruba. Então, assim, como é que a gente traz, né? E como é que a gente traz essa informação de uma forma legal? Então, eu acho que é muito importante a gente estar atento, porque vem em momentos diferentes para cada pessoa, e está sempre podendo conversar e, às vezes, ter um profissional, porque é alguém externo, é alguém onde se tem um clima protegido, um ambiente absolutamente protegido, que não vai sair dali, não vai contar para a mãe, para o pai, para o amigo, para a amiga, e algumas dúvidas podem aparecer. Então, coisas simples. Eu trabalho numa escola que eu vou uma vez por ano e eu recebo perguntas anônimas das meninas. E são meninas jovens, que têm 11 anos, e as perguntas são, assim, muito, muito ricas, assim, no sentido... Eu olho uma mulher com uma mulher beijando e eu tenho tesão. Eu sou lésbica? Olha que legal você poder conversar sobre isso e pensar sobre a sua sexualidade. E o anonimato dá a liberdade delas realmente perguntar. E você pode construir essa relação protegida dentro de um profissional de saúde. Então, eu acho que é importante a gente abordar quando a curiosidade chega. Os pais não devem postergar isso. Aproveitar ter medo o momento, disso. inclusive. Porque aí, com medo disso, de começar antes da hora, você, na verdade, perde a segurança e a capacidade de exercer uma coisa segura nesse sentido emocional, físico, psíquico e de Vamos prazer. falar mais sobre isso, Renata. Olha, vantagem ou não, é fato que hoje, como a gente comentou aqui agora, os adolescentes têm acesso a um mundo de informações nas mídias e nas redes sociais. Na internet, a gente encontrou uma publicação do UOL com dicas que os pais ou responsáveis podem passar para a garotada. Essas dicas estão ilustradas e a gente vai comentar algumas rapidinho aí com vocês. A gente vai abrir o quadrinho. É interessante, de repente, iniciar também essa conversa já com experiências próprias. Os pais podem se abrir, ó, aí esse quadrinho aí embaixo, a gente vai clicar e vai ver que cada ilustração traz um tópico. Não se deixe levar pela pressão do grupo, é importante. Kátia? Muito, muito importante, porque muitas vezes se começa uma vida sexual para fazer parte de um grupo. E aí não é nem um pouco bom. Ou para muitas vezes até para fazer parte de algum desafio, né? Vai ser desafiado que, não, se você, assim, eu quero ver você transar com aquele ali. E aí a menina vai e faz. Tipo desafio, um desafio que acontece com os meninos, mas não só com eles, né? A gente pensa que são só eles que fazem isso, mas não. Entre elas também é uma coisa muito comum. E aí vem os traumas e assim, as situações que são levadas até para uma vida adulta. Então, isso é uma coisa muito comum, sim. Outra dica que tem lá nesse site que a gente encontrou é preservativo até para o caso do sexo oral. Boa orientação, Renata. É, boa orientação, difícil na prática, né? Eu acho que assim, se a gente também descola a realidade da orientação, no livro cabe e é real. Mas eu acho que a gente tem que procurar um equilíbrio entre o que é possível, senão a gente perde o que é possível e necessário, né? Então, a gente usar uma contracepção quando você tem uma relação vaginal, anal, ela sim, eu acho que ela é fundamental. Ela traz coisas muito claramente de risco de transmissão. Idealmente oral também, mas sim, eu acho complexo. O assunto assim, tem dificuldade de falar, tem que usar sempre, porque de fato,
quantas as pessoas sabem, utilizam, fazem, qual é o risco real de transmissão. É claro, se você tem uma ferida na boca, se você escovou o dente antes de uma relação, você tem maior chance de transmissão. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter atenção ao risco e a gente tem que botar dentro de um contexto, né? Não que uma relação com um único parceiro dê qualquer segurança, a gente sabe que não. Mas existem conversas, pactos e riscos que a gente corre na vida, atravessando a rua, tal. O que a gente tem que fazer é ponderar e cuidar desses riscos. Então, é aconselhado? É. Mas vamos conversar com cada pessoa, entender de fato o que é possível e cabe? Senão a gente faz pactos mentirosos entre nós, eu e a paciente, eu comigo, eu com... Né? Então, ideal existe o ideal, mas existe o real, e eu acho que se a gente trabalha no real, a gente diminui muito os danos que a gente pode ter. Uma outra dica que eu encontrei lá, que é super importante, a gente pode comentar aqui, eu acho que é a Kátia, que é meninos e meninas têm os mesmos direitos e responsabilidades quando se unem, quando partem para essa experiência juntos, né? Sim, em tese sim, né? Quer dizer, deveriam ter. Mas, assim, quase sempre o menino toma para si isso, né? Ou ele tem essa fantasia de que ele precisa ter essa performance muito maior, que ele precisa saber, é uma coisa da cultura que o menino sempre sabe. E então, eu ouço muito isso, esse grande medo, né, que eles têm da falha. E eles se isentam ao mesmo tempo bastante. Eu percebo que as meninas ficam muito sós. E que quando passa uma situação, às vezes as meninas ficam muito sós, né? Então, em tese, a coisa deveria ser assim, mas hoje, como tem uma falta muito grande de, ter esse compromisso, porque não se tem esse compromisso, né? É como eu falei antes, se fica, e aí nesse ficar muitas vezes a coisa acontece, não é dentro de alguma coisa maior, de já estar junto, então muitas vezes a coisa não se dá dessa forma, né? Quando os dois precisam de fato assumir juntos aquilo ali, os direitos e deveres. Então, quais outros estereótipos, né, costumam cercar a garotada? Acho que a menina não poder estar com um preservativo na bolsa, ou se virem que ela tem o preservativo na bolsa, ela passa a ser mal vista, enfim, isso ainda rola entre os jovens? Entre as meninas não percebo tanto, elas não falam tanto sobre isso. O que elas falam mais, o que elas trazem mais é o medo de não agradar, por incrível que pareça, é um grande medo que elas têm. De que os meninos não gostem, de que elas não consigam fazer bem. E também acho que passa pelo mesmo lugar, né? De não saber muito bem como é que é essa coisa de relacionamento. Então, é um ato, né, que fica assim muito desconectado do resto. Via de regra é assim. Acontece, né? Os direitos, sem dúvida, são iguais, São né? iguais. Mas as dificuldades são diferentes, né? E a gente ainda tem um peso, sim, cultural, diferenciado em cima, de forma bastante significativa. E tem a mudança do tempo também, né? Então, eu demorei a atender no consultório, quando elas falavam, eu estou ficando. Mas ela está ficando, já conhece o pai, conhece uma coisa. Na minha época era namoro, né? Então, assim, não, mas namoro quando pede, namoro, quer dizer, são várias sutilezas, né? Que é uma geração diferente, é uma geração que tem uma liberdade maior, sim, em alguns pontos, mas que carrega ainda muitas coisas de uma diferença, de uma exigência, de uma submissão da mulher. Existem essas coisas presentes nos imaginários deles, e dificulta, sim. Se você não se conecta com a questão, né, de cada um, você fica numa coisa superficial e não resolve o encontro, a intimidade, a conquista do aprendizado, do prazer. E que para a mulher demora, né? Então elas falam assim, eu não sei se eu gozei, né? Se eu tive um orgasmo. É uma dúvida frequente, né? E o homem é externo, é visualmente, né? Claro que tem toda uma descoberta de prazer do homem, mas a mulher
tem até ela entender. Até ela entender, até ela ver. Então é muito bom que ela possa realmente ter um autoconhecimento, ter coisas práticas de aprendizado mesmo, né? E ter intimidade para ver o que ela quer, o que ela não quer. Quer concluir rapidinho? Não, é porque muitas vezes eles nem têm tempo para isso, né? Porque ficam algumas vezes e pronto, ou ficam uma única vez e aí não tem tempo, ela não tem nem tempo de saber como é que é, né? Porque foi só aquela vez. A gente está falando dessa geração mais nova, agora eu vou trazer a questão da saúde, eu vou trazer para a questão da saúde, Renata, os anticoncepcionais e contraceptivos. Pílula anticoncepcional, foi um símbolo de emancipação feminina, né? Principalmente lá pelos anos 60, quando começou essa notícia, começou esse uso em maior escala. Mas hoje ela ainda traz muitas dúvidas, né? De várias gerações, inclusive quem pode e quem não pode tomar. Quem pode tomar? Isso eu acho super importante, é um tema fundamental. De uma forma geral, jovens, a idade é o mais importante, tá? Se é jovem, tem um índice de massa corporal bom, né? Um peso e altura bom, você não tem doença de base, você não tem enxaqueca, você não tem história familiar de trombose, o risco é baixo. Então, esse risco baixo justifica, porque o risco de uma gravidez não planejada é grande. É grande seja pelo próprio hormônio que você produz no início da gestação. Esse hormônio traz um risco de trombose maior do que o risco de trombose pela pílula. Fora que essa gravidez não planejada, ela pode vir a ser desejada ou não. E aí você ainda tem um outro problema de lidar com uma coisa dificílima de qualquer maneira para a mulher, em qualquer que seja a questão, e ainda no país onde existe uma ilegalidade. Então, assim, a contracepção, ela é fundamental. O que é mais usado no nosso país é a pílula que a gente chama que é combinada. Ela tem um estrogênio e uma progesterona. Ela que a gente está falando desses riscos de trombose que foram tão falados agora. Que é a formação de coágulos na veia. Isso. Normalmente acontece principalmente na região das pernas, né? Isso. Os membros inferiores. Exatamente. Então, assim, usar pílula aumenta o risco? Sim. De trombose e de outras coisas. Traz até alguns benefícios também, de dor na mama, etc. Até em relação à fertilidade não é pior. Ela pode até ajudar, no sentido a longo prazo, por evitar endometriose, etc. Mas a questão a gente tem que botar na balança. Tá? Ela aumenta o risco, mas ela traz uma proteção de contracepção segura. Então, existe hoje o tipo de pílula que você deve escolher. A gente usava muito a drospirenona, que é um tipo de progesterona. A gente viu que ela tem um risco um pouco maior do que outras pílulas com outro composto. Então, o que a gente faz é procurar que tem menor dose e que tem melhor efeito em relação de menor risco. Mas a gente deve sim usar, tá? A pílula mais uma preservativo. Isso é uma das opções, tá? Porque a pílula, que é esse estrogênio e progesterona, é legal a gente saber que essa mesma combinação, ela está na pílula, ela está no anel vaginal, ela está no adesivo e ela está no injetável mensal. Todos esses métodos têm riscos muito semelhantes porque usam esses dois hormônios. Então, existem outros métodos mais seguros que esse? Existe. O DIU, de progesterona, mas algumas mulheres costumam ter reação com DIU, por exemplo, né? O que pode levar a essas reações? Cara, assim, o DIU tem dois tipos, tá? O Mirena, que é o de progesterona, e o de cobre. O de cobre, ele aumenta sangramento, aumenta fluxo, ele tem alguns efeitos. O Mirena, ele tem pouquíssimas queixas, ele é doloroso na inserção, como o outro. Mas depois, são 5 anos, a mulher normalmente até para de menstruar, metade para, metade menstrua um pouquinho, e é bastante seguro, porque o efeito do hormônio, ele circula no corpo durante os 6 meses, depois ele tem muito efeito local. Então, assim, a gente pode usar em quase todos os casos. Acho que uma coisa que é legal para a dica de quem pode e não pode, a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, ela fez um aplicativo que chama e-Contraception. E ela botou todo... É super legal, cada pessoa pode entrar e botar lá o seu risco. Sou mulher, tenho 40 anos. Acho que a gente já separou, inclusive, para mostrar essa página. Então tá. Porque eu acho que isso é uma coisa cada vez mais... Na tela aí, para quem está em casa poder ver. A gente está tendo a tecnologia auxiliando a gente, né? Para notar o nosso ciclo menstrual, etc. Isso daí, então, você vai preencher. Sua idade, se você fuma, se você tem hipertensão, se você tem qualquer outra doença. E é ótimo, porque ele vai te mostrar todos os métodos que existem e o risco para cada um dos métodos. E isso é ótimo até para
para médicos, enfermeiros utilizarem, porque a gente tem 150 critérios, imagina que aí está tudo consolidado. Então, eu acho que essas ferramentas, elas vêm muito para auxiliar as pessoas poderem em casa saber, os profissionais também poderem utilizar essas ferramentas, tá? Então, agora tem a opção sem hormônio? Há uma opção mais natural? Sem hormônio a gente pode falar, por exemplo, da ligadura tubária, tá? Que a gente não recomenda porque é um método irreversível e é uma cirurgia. Se você vai fazer uma cirurgia, vamos tentar fazer a vasectomia, né? Que é mais barata, que é mais... Envolver os homens nesse processo, né? Vamos participar, porque não tem sentido algum uma mulher fazer uma... E isso sem. E os outros métodos que não sejam cirúrgicos, a gente tem a camisinha feminina e masculina, a gente tem o diafragma e a gente tem os métodos comportamentais, que são super falhos. Esses métodos todos, eles têm uma falha muito maior, porque eles dependem muito da ação. Na hora que tiver, no momento da relação, que está com ereção, coloca. A feminina é melhor por isso, não precisa ser no momento da ereção. Mas assim, você tem uma necessidade de um compromisso. Ou tabelinha, ficar tanto tempo sem ter relação, que muda todo o comportamento, e é falho. Coito interrompido, então, gente, não dá. Se você topa engravidar, ok. Mas se você não quer, não é um método nem um pouco confiável. Então, assim, tem que entender isso e a informação eu acho que é disponível, mas eu acho que o importante é o casal entender o que realmente dá para você se comprometer e fazer. E aí, Kátia, eu te pergunto, é importante que os meninos, sim, entendam desde cedo o funcionamento do organismo da mulher, enfim. Tenham contato também com essas informações todas. Muito importante, muito importante. E é uma coisa que não acontece, né? Então, olhar o corpo da mulher, não só ver um corpo, né, mas ver uma pessoa que necessita ser vista enquanto tal, assim, eles precisam entender isso, sim. Que inclusive vai conseguir se prevenir e fugir das pegadinhas do engravidar e tudo mais, né? Vai entender que também tem as responsabilidades. Não tem total responsabilidade. Total. Essa história da mulher que engravidou, que não sei o que, gente, quem tem convicção que não quer que use camisinha. Né? Mais que passado. Que cuide, né? Porque acho que não dá mais pra gente ficar... Como se fosse um problema delas, né? Eu acho. Agora, exames que as mulheres não podem abrir mão de fazer de tempos em tempos, a cada ano. Sua dica, Renata? Sim, o exame é o preventivo, tá? Que é a coleta da célula do colo. Esse é o básico, né? Esse é o básico, e depois que você tem relação sexual, não adianta, não tem porquê colher antes de ter relação sexual. E aí você tem que fazer de forma periódica, no Ministério da Saúde no Brasil, depois que você tem 2 consecutivos normais, você pode fazer de 3 em 3 anos, tá? Na verdade, ele é muito para ver se o HPV teve alguma alteração na célula do colo do útero. Hoje em dia, com a vacina que as meninas estão tomando, de preferência entre 11 e 12 anos, os meninos também podem tomar, mas o impacto na mulher é seguramente mais importante pelo câncer de colo de útero, vai mudar essa epidemiologia aí do câncer de colo, mas não vai deixar de ser necessário fazer o preventivo. Então, acho que isso de exame, isso é o principal, assim, para a mulher. É claro que muda com a idade. Dependendo da idade, a gente vai ter a mamografia, para a gente fazer o rastreamento do câncer de mama, a gente vai ter os exames gerais, tá? Dessa mulher, assim, da glicemia, do colesterol, mas de uma forma geral é um exame clínico, né, de exame das mamas e pelve, e o exame preventivo, colpocitológico, e a partir de 50 anos a mamografia. Bom, antes de encerrar, que a gente já está na reta final, uma dúvida para você tirar também, deixar aqui claro para as meninas que a pílula do dia seguinte não é anticoncepcional. A pílula do dia seguinte é o pior nome que existe para a pílula do dia seguinte. Eu adoro um nome americano que é plano B. Não é contraceptivo, você tem que ter uma forma para se prevenir, mas ele é um plano B. E todas as meninas, meninos devem saber que ele existe. Na falha do primeiro método que você usa, você pode recorrer à pílula, que ela deve ser tomada quanto antes. Então, pílula do dia seguinte, errado por todos os sentidos. Primeiro, porque é só se for plano B, e segundo, porque não é no dia seguinte. Aconteceu, você deve usar a pílula, hoje em dia um comprimido único, até 72 horas após a relação, ele tem uma eficácia boa.
quanto antes, melhor. Mas, assim, a ideia é que vocês não precisem usar, tá? Então, que a gente cara, faça o método melhor. Camisinha, antes de mais nada. Camisinha e algum método contraceptivo de maior segurança. De Os quebra, dois. ainda se previne de outras doenças, né? Isso, Exatamente. sexualmente transmissíveis. Fica o nosso recado. Obrigada pela participação de vocês no programa de hoje. Obrigada. Obrigada. Prazer. Até uma próxima. Obrigada a você de casa também. Tchau, tchau.